Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema Conflito na Galileia. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre todo o conteúdo que é produzido por aqui, também, com certeza, mais pessoas serão impactadas e alcançadas para Cristo Jesus através do canal. Como eu estava dizendo, a lição de terça-feira tem como tema Conflito na Galileia. Nós estamos estudando aqui agora o capítulo 6 de João. E nós temos alguns detalhes importantes que ocorrem aqui dentro do capítulo 6. Capítulo 5, nós já conversamos. Se você perdeu qualquer comentário em relação ao capítulo 5, que nós estudamos no domingo e na segunda, tem um card aqui com a playlist completa para você ver. Agora, no capítulo 6, nós temos alguns fatos interessantes. Jesus, ele está sendo conhecido ali pelas pessoas. Então as pessoas começam a se aglomerar ao lado dele, até o ponto de ter tanta gente que ele tem que fazer um milagre. E aí nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus, ele alimenta toda uma população com pães e peixes, pessoas que estão ao redor dele. Só que essas pessoas, elas ficaram tão impressionadas que elas queriam que Jesus se tornasse o rei delas de forma forçada. Só que no momento que elas estavam fazendo isso, elas estavam rejeitando a promessa do rei que estava na Bíblia. Ou seja, aqui nós temos uma aplicação para nós. Se nós colocarmos a nossa visão sobre a Bíblia, ou seja, eu coloco a minha visão de forma superior à Bíblia, eu não consigo receber as promessas que Deus tem para mim, porque a minha visão começa a ser implicada. Ou seja, eles não queriam mais passar fome, então eles queriam que Jesus se tornasse o rei, como um benefício deles não passarem mais fome. Só que o que Jesus estava prometendo era uma libertação do pecado, uma promessa não de ter pão e peixe, mas de ter a vida eterna ao lado dele. Então, você percebe que muitas vezes, ao nós olharmos com esses olhos, nós deixamos as promessas de Deus de lado e pegamos somente aquilo que nós queremos. Era o que essas pessoas estavam fazendo. Então, Jesus, obviamente, recusa isso e ele sai para o monte e deixa essas pessoas serem dispensadas. Então, nós já sabemos dessa parte da história, onde tem uma tempestade, Jesus atravessa a tempestade, alcança os discípulos acham que ele é um fantasma, mas Jesus fala, eu sou, ou seja, ele assume mais uma vez, demonstrando a sua divindade, utilizando o nome do Deus no Antigo Testamento. Eu sou, que é a forma que Deus se apresenta para Moisés lá em Êxodo capítulo 3. Dito isso, Jesus sai, encontra a população de novo, que procurou ele no outro dia de manhã, lá onde eles estavam, não encontraram Jesus lá, foram para o outro lado, e Jesus agora começa um discurso para essas pessoas, fazendo uma relação de novo com Moisés, onde eles achavam que Moisés que tinha dado alimento para o povo. Jesus falou assim, não foi Moisés, foi Deus. Deus enviava o maná do céu, e eu sou o pão da vida que desceu dos céus. Para vocês viverem, vocês precisarão comer o pão da vida. E as pessoas começaram a falar assim, oxe, não vai comer o corpo desse homem, que esse negócio faz sentido. Só que mais à frente Jesus explica que o que eles deveriam comer era a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento para nós. Então, perceba que essas pessoas, elas estavam olhando para uma perspectiva e Jesus estava mostrando a perspectiva real da sua vida. Jesus estava mostrando a perspectiva real de quem ele era. Então, nós precisamos alinhar os nossos olhos. Por quê? Se eu começo a colocar a minha expectativa acima da palavra de Deus, eu começo a perder detalhes, eu começo a perder coisas que estão acontecendo ao meu redor, promessas, bênçãos que podem a me alcançar, porque eu estou rejeitando ela devido à minha visão. Porque lembre-se, a nossa visão ela é pela Bíblia, ou seja, eu olho para o mundo através da Bíblia, eu não olho para a Bíblia através do mundo. Então perceba que existe uma mudança, aquelas pessoas estavam olhando para a Bíblia através do mundo, e muitas pessoas olham hoje dessa forma, olham para a Bíblia através do mundo, olham a visão de hoje, do século XXI, de 2024, para coisas que ocorreram lá no primeiro século e acreditam que deveria ser da mesma forma. Só que nós devemos olhar para o mundo através da Bíblia. O que a Bíblia me apresenta sobre o assunto X, o assunto Y, o assunto Z, como eu devo me portar. E é isso que Jesus está mostrando, você só vai entender se você comer a palavra de Deus, se você se alimentar dessa palavra, se você dedicar, você passar tempo com ela, somente desta forma, você entenderá essas coisas. E no final do capítulo nós temos algo maravilhoso, porque as pessoas, algo maravilhoso e ao mesmo tempo triste, porque as pessoas ao ouvirem isso, muitas delas rejeitam a Cristo.
Muitas delas falam, eu não quero seguir o Senhor. Eu queria que o Senhor fosse rei para me ter alimento. Mas o Senhor quer que eu estude? Eu não quero isso. Porém, os discípulos, que tiveram uma experiência única com Cristo na tempestade, eles falam, não, Senhor, nós queremos ficar com o Senhor. Aonde nós poderemos receber isso que o Senhor está nos oferecendo? Não tem outro lugar. Não existe mais ninguém que pode nos oferecer aquilo que o Senhor está nos oferecendo. Então, nós estamos na mesma perspectiva. Pessoas escutam essa palavra e vão rejeitar a Cristo. Talvez você está nessa situação. Você tem ouvido a palavra de Deus e está no caminho de rejeição, porque você não quer renunciar a certas coisas da sua vida. Mas saiba que aquilo que Cristo oferece, nós vamos falar igual o discípulo. Não existe em outro lugar que nós podemos receber. Não é um livro de autoajuda, não é um livro de filosofia, não é absolutamente nada que pode nos oferecer aquilo que Cristo está nos oferecendo. A vida eterna, a sua palavra apresentando aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Então, que eu e você possamos ter no nosso coração a certeza de Cristo Jesus, sendo o pão da vida, o pão que desceu dos céus, para nos alimentar, aquele pão que veio para nos salvar, o pão que veio para nos redimir, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso mantenedor, pois somente Ele pode nos oferecer isso. Que ao nos depararmos com essa situação, que não sejamos igual aos demais judeus que recusaram a Cristo, mas que sejamos igual aos apóstolos e falemos, Senhor, eu quero estar com o Senhor para onde o Senhor for e por toda minha vida, por toda a eternidade. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de estudarmos, de aprendermos mais sobre Ti. E pedimos, meu Pai, que o Senhor continue agindo no nosso ser. Nós temos uma tendência de olhar para a Bíblia através dos olhos do mundo, meu Pai. E muitas vezes, ao fazermos isso, nós distorcemos o texto bíblico, nós saímos pela tangente, meu Pai. Mas nos ajude a termos a nossa visão alinhada, que possamos olhar para o mundo através da Tua Palavra, pois a Tua Palavra é alimento para nós. A Tua Palavra é aquilo que nos apresenta o Senhor para nós, meu Pai. Então continue nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, derramando a Sua sabedoria sobre nós, para que cada vez mais possamos ter vontade de nos alimentarmos da Tua Palavra, conhecermos mais a Ti. Também nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força. E também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o conteúdo é de relevância e dessa forma mais pessoas conhecem a verdade bíblica, mais pessoas são alcançadas para Cristo Jesus através do canal. Também você pode auxiliar clicando no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!